Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem aí com você? Deixa eu ver aqui se o som tá ok, tá funcionando. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Eu sou a Thalita, mais uma vez aqui. Faz tempo que eu não venho aqui no YouTube. Gente, hoje eu gostaria de falar do termo farmar aura, que é o termo aí agora usado pelos adolescentes e que está gerando aí uma preocupação nas pessoas. Mas o que eu posso adiantar é que isso não é para tanta preocupação assim, porque cada geração ela tem a sua maneira de farmar aura. A gente teve a nossa, eu sou da época dos millennials, quando a gente era adolescente, a gente estava saindo da fase da infância e estava entrando na adolescência, a gente também procurou fazer o que eles fazem hoje. Eles fazem a maneira deles, nós fizemos da nossa maneira. E assim as gerações passadas, até antes da nossa, elas também procuraram farmar a aura do jeito delas. É claro que a gente dava outros nomes para isso, porque o que acontece é o seguinte: a humanidade, desde os primórdios dela, quando ela sai da fase da infância e entra para a adolescência, ela vai procurar se inserir em grupos, ela vai procurar fazer parte, ela vai procurar o seu pertencimento àquele grupo, e isso é inerente a todas as espécies de seres vivos que vivem em bandos, que vivem em grupos. Chega um certo período da vida em que eles vão procurar os seus pares. Porque assim, falando da espécie humana que é a gente, a criança, o que ela tem de referência na sua vida é a família dela, são os pais ou aqueles parentes que estão ali próximo cuidando dela. Essa é a essência de mundo da criança. A partir do momento que ela começa a deixar de ser criança e entra para a adolescência, o referencial daquele ser humano naquela fase da vida vai passar a ser os seus pares. Seus pares que eu posso me referir, por exemplo, são os colegas da escola, os vizinhos que têm filhos, crianças e brincam ali com ele, estão na mesma faixa de idade. São essas pessoas, no caso. E também de escolas complementares, criança que vai aí para as escolas que os pais colocam, essas coisas, onde também acabam formando grupos e conhecendo pessoas. E isso é essencialmente importante para a nossa sobrevivência no mundo. Hoje a questão é farmar a aura, mas a gente também. Por que que isso é importante? Porque é a partir disso que o ser humano ele consegue, ele aprende a se relacionar com as pessoas. Por exemplo, hoje em dia o termo farma-aura, né, seria, como é que eu posso falar para vocês? Seria farmar, né, que vem dos jogos online aí, onde é, garo- é, a pessoa ela tá jogando lá até conseguir pontos e a aura que é aquela forma impactante, né? Que ele quer mostrar para as pessoas que ele finge que não se importa com a opinião, mas na realidade todas as atitudes é para chamar a atenção das pessoas. E, e isso, por um lado, queria assim, tirar a preocupação da cabeça das pessoas que isso não é tão ruim assim, entendeu? Não é tão ruim assim, justamente por causa disso, para que eles consigam se inserir no mundo, conhecendo, formando pares, para um dia também formar um relacionamento, um casamento, é daí. Porque ele não vai poder ficar todo o tempo com a família. Vai chegar uma hora que aquele adolescente, aquela criança,
a partir do momento que a criança vira adolescente, aí dali em diante já vai para a fase adulta, ela vai precisar aprender a se relacionar. E aprender a se relacionar é buscando pertencimento nos grupos. É óbvio, assim, outra coisa que eu ia falar antes disso, nessa fase da transição da infância para a adolescência, é uma fase de extrema sensibilidade para o adolescente quando ele está nesse período, porque ele está se deparando ali com o mundo social à volta dele, as experiências que ele vai tendo com outras pessoas, e juntamente com isso tem toda a carga biológica que está acontecendo com ele, hormônios, essas coisas, e tudo isso se funde. Não tem como separar isso, isso se funde nesse período e acaba se tornando muito dele. Eu diria assim que é o período mais delicado da existência do ser humano, é a fase, é a transição da infância para a adolescência. E, e nisso ele vai buscar o pertencimento aos grupos. E isso não é assim tão preocupante como eu estou vendo aí muitas pessoas. Ah, o que está acontecendo com os nossos adolescentes? Não está acontecendo nada. O que está acontecendo com os adolescentes é o que aconteceu com a gente no nosso, na época em que a gente também passou pela fase da adolescência, da infância para a adolescência, e assim as outras gerações passadas também fizeram a mesma coisa. Tá entendendo? E logicamente que essa fase, esse negócio de farma-aura, isso nem sempre vai funcionar. Logicamente que existem, claro, drogas, essas coisas, os pais sempre têm que ficar de olho. É, outra coisa que eu gostaria de dizer também é o período, que logicamente a gente viveu isso, as outras gerações também viveram isso, é o momento em que esse adolescente ele passa a dar mais importância para a opinião desses pares, desses amigos, do que a dos pais, mesmo que os pais estejam certos. Isso acontece. E claro, como eu gostaria de poder finalizar o vídeo, nem sempre essa coisa de farmar aura vai dar certo. E para que você acolha, você você contorne isso quando isso não der certo para esse adolescente, é formar mesmo ali um espaço de acolhimento aonde ele vai poder se sentir tranquilo e pertencente, sem precisar performar nada. E assim eu gostaria de finalizar mais esse vídeo, mais uma vez. É, E obrigada a você e te agradeço por você estar assistindo meu vídeo. Até mais!